Quantas vezes você pensou em desistir? Quando a dor se torna constante, silenciosa, e se arrasta como uma sombra que nos acompanha ao despertar, é fácil pensar em parar. O peso da vida, às vezes, parece maior do que os ombros conseguem carregar. Nesses momentos, muitas pessoas se perguntam: onde está Deus? Mas é justamente nessas horas de silêncio e cansaço que surgem os maiores testemunhos de fé. E um deles vem de Tiago, o apóstolo que escolheu caminhar com coragem, mesmo quando a estrada era feita de espinhos. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, não era um homem qualquer. Ele conheceu Jesus de perto, ouviu sua voz, viu seus milagres, caminhou ao lado dele nas estradas empoeiradas da Galileia. Mas o que torna Tiago tão especial não é apenas sua proximidade com Cristo. É sua coragem diante do sofrimento. Ele sabia que seguir Jesus não significava uma vida sem dor, mas uma vida com sentido, mesmo na dor. Tiago enfrentou perseguições, prisões, humilhações. E, ainda assim, não parou. Imagine-o em uma manhã fria, preso em uma cela escura, com o corpo enfraquecido, mas o espírito em chamas. Ele não pedia para que o sofrimento cessasse. Pedia força para continuar. Ele sabia, o sofrimento é parte do caminho, mas não é o fim. Quantos hoje acordam com dores no corpo, na alma, no coração, e ainda assim seguem? São Tiago nos ensina que a fé não é ausência de medo, é a escolha de continuar mesmo com medo. O silêncio de Deus não é abandono. Muitas vezes, é um convite para confiar mais, para crescer por dentro, para descobrir que há uma força maior sustentando os nossos passos, mesmo quando não a sentimos. Talvez hoje você acorde com dúvidas, cansaço, incertezas. Mas lembre-se, Tiago também sentiu isso. E mesmo assim, levantou-se. Ele sabia que sua missão não era entender tudo, mas confiar em quem tudo compreende. Respire fundo. Ouça este momento. Deus está aqui. Talvez em silêncio, mas presente. Sempre presente. A história de São Tiago nos leva a entender que há uma coragem que não vem da força física, nem da ausência de lágrimas. É uma coragem que nasce do Espírito. Uma coragem que vem de um coração que, mesmo partido, ainda escolhe confiar. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a entregar sua vida por causa do Evangelho. Seu martírio não foi um fim trágico, mas um testemunho vivo de alguém que acreditava tanto na verdade que ouvirá de Jesus, que estava disposto a morrer por ela. E essa fé, que sustentou Tiago, é a mesma que hoje está acessível a cada um que desperta pela manhã, olha para o céu e diz: Senhor, caminha comigo. Não precisamos ser heróis. Precisamos apenas dar o próximo passo com confiança. Há um momento no Evangelho em que a mãe de Tiago e João pede a Jesus que seus filhos se assentem ao seu lado na glória. E Jesus responde com uma pergunta profunda: Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Tiago não sabia naquele instante o que significava essa pergunta por completo. Mas, com o tempo, ele entendeu. O cálice de Jesus não era só de glória, era também de dor, entrega e amor sem limites. Tiago aceitou beber desse cálice. E por isso, sua vida ecoa até hoje como um convite: não fuja da dor, atravesse-a com fé. Talvez você esteja enfrentando o seu próprio cálice hoje. Pode ser um luto recente, um relacionamento quebrado, uma porta que se fechou, ou até mesmo um medo que você não consegue explicar. E a tentação de parar, de se esconder, de desistir, aparece como uma sombra constante. Mas São Tiago nos lembra: a dor não é um sinal de fraqueza, é um caminho para a maturidade da fé. Deus não te abandonou. Ele está te formando, como o oleiro molda o barro. E esse molde, muitas vezes, dói. Ao começar este dia, lembre-se: cada passo dado com fé é uma semente lançada no coração de Deus. E Ele, no tempo certo, faz florescer esperança, paz e direção. Não caminhe sozinho. Leve consigo o exemplo de Tiago, aquele que escolheu não fugir, mas permanecer. Aquele que entendeu que a fidelidade é mais forte do que o medo. Hoje, mais uma vez, escolha levantar-se. Não porque tudo está bem, mas porque você crê que o bem ainda está por vir. No coração da fé, há uma chave que transforma a dor em maturidade espiritual: a perseverança. São Tiago não apenas seguiu Jesus, ele perseverou até o fim. E é essa perseverança que hoje precisamos redescobrir, alimentar e guardar como um tesouro precioso. A própria carta de Tiago, encontrada no Novo Testamento, começa com uma frase surpreendente: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações,
pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1:2-3. Alegria nas provações? Para muitos, isso parece impossível. Mas Tiago não estava nos pedindo para gostar da dor. Ele estava nos ensinando que a dor pode ser um mestre, quando a enfrentamos com Deus. Veja, quando uma árvore é sacudida pelo vento, suas raízes se aprofundam. Quando o barro é levado ao fogo, transforma-se em cerâmica resistente. Assim também é a alma humana. Sem provação, não há profundidade. Sem desafio, não há transformação. Tiago compreendeu isso. Ele não foi o discípulo mais brilhante, nem o mais falante, mas foi um dos mais firmes. E essa firmeza não nasceu em dias fáceis. Ela nasceu nas madrugadas de oração, nos momentos em que tudo parecia perdido, mas a fé ainda sussurrava: continue. Você que acorda hoje talvez sentindo-se frágil, cansado ou sem direção, saiba que isso não desqualifica sua fé. Pelo contrário, é nesse lugar de fragilidade que Deus mais se aproxima. Ele não exige forças sobre-humanas. Ele apenas pede um coração disposto a confiar, mesmo quando os pés vacilam. A perseverança não é apenas continuar andando, é continuar acreditando. É dizer amém mesmo com lágrimas. É seguir orando mesmo sem respostas. É levantar-se da cama com o corpo cansado, mas com a alma determinada a não desistir. São Tiago nos ensina a colocar os olhos além do imediato, a ver o invisível, a confiar que há um propósito que está sendo tecido, mesmo quando o fio da vida parece solto. Cada manhã é uma nova chance, um novo convite. Deus não está preso ao ontem. Ele renova suas misericórdias hoje. E é hoje que você pode começar de novo. Lembre-se, o sofrimento pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Chegamos ao fim desta jornada de reflexão, mas o caminho da fé, assim como o exemplo de São Tiago, continua vivo dentro de cada um que escolhe caminhar com coragem. Tiago foi martirizado por causa de sua fidelidade a Cristo. Ele não buscou a morte, buscou a verdade. E por ela viveu, falou e se entregou. Mas sua história não terminou com a espada de Herodes. Terminou com um legado que hoje ainda inspira milhões: a coragem de não recuar diante da dor. A verdadeira fé não é medida pelas bênçãos recebidas, mas pela fidelidade nos desertos. É nos dias escuros que se prova a luz interior. É quando tudo diz desista, que a alma responde: eu confio. Você já parou para pensar que a mesma força que sustentou Tiago habita em você? O mesmo Espírito que moveu os primeiros discípulos, que os guiou pelas estradas perigosas, que lhes deu palavras de sabedoria e coragem, está disponível hoje, aqui, agora. Mas essa força não grita. Ela sussurra. Ela não se impõe, ela convida. Convida você a entregar o peso, a confiar no invisível, a descansar na promessa de que Deus não abandona os que nele esperam. A vida não é fácil, mas com fé, ela se torna suportável. E, muitas vezes, até bela, mesmo com suas dores. Porque a fé não tira o sofrimento, mas traz sentido ao sofrimento. E sentido é tudo o que precisamos para continuar. São Tiago não nos convida a sermos mártires, ele nos convida a sermos fiéis. A permanecer. A crer, mesmo quando não vemos. A levantar, mesmo quando caímos. A seguir, mesmo quando não há força. Neste novo dia que começa, talvez o cenário ainda seja o mesmo de ontem. Mas se o seu coração estiver mais confiante, então tudo mudou. Porque a paz de Deus não depende das circunstâncias, ela vive em você. E se hoje você decidir dar apenas um passo, que seja este, o passo da confiança. Porque Deus cuida. Porque Ele vê. Porque Ele sustenta. A paz de Deus não depende das circunstâncias, ela vive em você.